Está se sentindo, parece que Deus não ouve as suas orações? Então ouça essa palavra e entenda que Deus está cuidando dos detalhes para você. Às vezes nos sentimos sobrecarregados pelas circunstâncias da vida e podemos duvidar de que nossas orações estão sendo ouvidas. Sentir assim é humano, mas é importante lembrar que Deus está sempre presente, mesmo quando não conseguimos percebê-lo. A Bíblia nos ensina que Deus ele é um Pai muito amoroso e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Em Salmos 34:15 lemos: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Essa promessa nos mostra que mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, Deus está ouvindo. Nenhuma lágrima derramada em oração passa despercebida e nenhum suspiro de desespero é ignorado. Deus não é como uns homens que ouvem com distração. Ele ouve com atenção, com amor e com interesse genuíno. Mas por que então às vezes sentimos que Ele está tão distante? A verdade é que nem sempre Deus responde de maneira que nós esperamos, ou no tempo que gostaríamos. O silêncio de Deus também é resposta. Às vezes Ele está trabalhando em nosso interior, no seu interior, antes de mudar o cenário exterior. Outras vezes, Ele está nos ensinando a confiar, amadurecer e desenvolver a fé que não depende de emoções, mas da certeza que Ele é bom, mesmo quando tudo parece contrário. Em Isaías 55, do 8 ao 9, Ele nos lembra disso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você pode estar orando por uma resposta, por uma porta, por um milagre, e se perguntando: Deus, o Senhor me ouve? Está vendo a minha dor? A resposta é sim, Ele vê. Ele ouve e Ele se importa com você. Lembre-se de Ana, a mãe de Samuel. Ela orava, chorava diante do Senhor, amargurada pela esterilidade. Muitos acharam que ela estava embriagada de tanto que chorava, mas Deus ouviu seu clamor e no tempo certo a resposta chegou. O problema é que nosso mundo imediatista queremos que Deus funcione como um botão de emergência, apertando e Ele respondendo. Mas Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele não nos dá o que queremos no momento errado, porque Ele nos ama. Veja o que diz Romanos 8:26. É da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não sabemos como orar ou não encontramos palavra, o Espírito Santo traduz a nossa dor diante de Deus. A oração verdadeira não é a que impressiona com palavras bonitas, mas o que é feita com o coração quebrantado, sincero e cheio de fé. Jesus também orou no Getsêmani. Ele clamou: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas 22:42. Veja, até Jesus, em sua humanidade, expressou sua angústia, mas ao mesmo tempo se submeteu à vontade do Deus Pai. Isso nos ensina algo profundo. Deus ouve quando pedimos alívio, mas responde segundo o propósito maior. Por isso, não desista de orar. Mesmo quando parece que o céu está fechado, mesmo quando você estiver cansado de clamar, continue. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. E em Gálatas 6,9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo nós colheremos. E se não houvermos desfalecidos,
ou desanimados. Deus trabalha no tempo certo, e o tempo dele nem sempre é o meu nem o seu. Mas entenda, é o tempo perfeito. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas no casamento, com os filhos, nas finanças, na saúde. Você tenha orado por algo que ainda não aconteceu. Talvez você já tenha pensado, talvez Deus não se importe comigo. Mas eu te digo com toda certeza, Ele se importa sim. Ele está contigo agora. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, Ele está dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Continue orando, continue crendo. Não desista. A tua oração está diante de mim. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Há um poder secreto na oração sincera. Quando você entrar no seu quarto, dobre os seus joelhos. Pode parecer que nada aconteça, mas no mundo espiritual, Deus está movendo céus e terra para você. E mais, Deus apenas não ouve as suas orações. Ele responde, às vezes com sim, às vezes com não, e muitas vezes com um espere. Mas Ele responde de forma perfeita, porque Deus, Ele é amor. No momento certo, Deus vai te entregar aquilo que você tanto sonha, aquilo que você ora e aquilo que você espera. Porque Deus, Ele sabe de tudo que você passa, de tudo que nós sentimos, das suas dores, das suas angústias. Porque Jesus também sofreu angústia no Getsêmani. Ele passou por dores e, como um ser humano, venceu esse mundo. O que Deus te fala hoje, nessa oração, nessa palavra, é que não desista. Continue, prossiga, tenha fé, ore, mesmo você não vendo nada mudar ao seu redor. Tenha fé que algo vai acontecer na sua vida. Tenha fé que Deus tem o melhor dessa terra para você. Tenha fé que seu casamento será restaurado. E tenha fé que Deus ouve as suas orações. Continue. A persistência em Deus é que nos faz vermos os milagres, vermos a nossa vida mudar e vermos que Deus faz aquilo no momento certo. Muitas pessoas desistem da oração e às vezes não conseguem alcançar o seu milagre. A única coisa que eu te digo, continue orando e continue sua fé. Você verá Deus agir na sua vida. Ainda hoje, nesse momento, ore ao Senhor, consagre o Senhor seu dia, consagre o Senhor a sua vida, que muitas coisas mudarão e muitas coisas virão de Deus, dos céus, para a sua vida ainda hoje. Não tente fazer com as suas forças e não deixe Satanás atacar a sua mente. Blinde a sua mente. Não duvide daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não deixe o inimigo roubar a sua fé, porque a única coisa que ele quer é lhe atingir e que você duvide de um pai que você tem, que você duvide daquilo que vai acontecer na sua vida. Porque quando o inimigo entra e rouba a sua fé, a sua esperança, ele conseguiu atingir o coração de Deus, pois você é amada do Senhor. Você é imagem e semelhança do Senhor. Por isso que nós temos que manter a fé. Amém? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com mais alguém e deixe o seu comentário. Eu tenho fé, pois Deus está comigo por onde você for. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.